ouvintes curiosos e mentes questionadoras. Bem-vindo ao 4º episódio do nosso podcast, Filosofando Nisso. Eu sou o Wellington Galindo e hoje vamos mergulhar nas águas profundas e misteriosas das práticas espirituais. Em um mundo onde a religiosidade muitas vezes se apresenta com linhas rígidas e paredes altas, convidamos você a explorar o espaço sagrado além das fronteiras. Um espaço onde a luz brilha sobre a verdade pessoal e a sabedoria interior. Junte-se a nós enquanto desvendamos os véus do dogma e tocamos a essência do que significa estar conectado com o universo. Será que as práticas espirituais oferecem uma chave que a religiosidade organizada deixou de lado? Prepare-se para uma jornada de descobertas, reflexões e, quem sabe, até mesmo revelações. Porque no fim, o que buscamos pode não estar escrito em pedras ou papel, mas assim sussurrado pelo vento. Então, respire fundo, abra sua mente e deixe o seu espírito voar livre. Este é Filosofando Nisso e a nossa viagem começa agora. Salve, salve pessoal, estamos começando aqui mais um episódio, o nosso 4º episódio dessa jornada de podcast diário que vai durar, essa primeira temporada vão ser 10 episódios, então amanhã nós já estaremos na metade desse caminho, vamos fazer esse material render e esses 10 que eu tô dizendo é dessa temporada. Pode ser que no próximo dia já comece uma outra temporada ou uma outra proposta, mas eu quero concluir esse pacote, se é que vocês me entendem. Mas enfim, quero agradecer a você que está aí me ouvindo nesse momento, que se propôs a gente trocar uma ideia, abrir um pensamento, a se conectar de alguma forma, por vias sonoras, por vias de mídias visuais e também por conexões astrais, por que não? Se hoje falaremos sobre práticas espirituais, eu quero agradecer aí também, que ontem, rapaz, no episódio passado, no episódio 3, teve a presença do Luan aqui, que foi incrível, foi sensacional. Uma aula aí, de como que fala quando a pessoa está em outro país, intercâmbio, uma aula de intercâmbio muito bom, A gente teve alguns problemas com os donos do mundo aí, que tentaram cortar as minhas críticas. Tem umas falhas na internet aí que acabei que não editei, senão ia ficar, então ficou meio falhado lá, peço desculpas pela falha do episódio passado. Vou estar me policiando, como foi uma ligação, então a gente estava gravando pela internet, então a minha internet não é Starlink do Elon Musk. Até brinquei com o Luan sobre isso, mas ele falou que a dele também não é não. Mas enfim, eu deveria ter conectado minha outra internet e foi minha falha, me perdoem e prometo prestar um pouquinho mais de atenção daqui pra frente em relação a isso, tá bom? Quero dar esse salve aí pro Luan, então, meu irmão, salve pra você, cara, obrigado pela sua presença na sua participação no episódio passado. Espero que a gente se encontre aí novamente pra gente falar sobre coisas dessa vida, sobre as trilhas desse mundão. Esse assunto eu acho que interessa também você um pouco, meu amigo, sobre práticas espirituais. É legal a gente pensar assim, no seu concreto, sobre a raiz etimológica da palavra espírito, por exemplo. Espírito significa respiração, sopro, coragem, vigor, e por extensão, a espiritualidade refere-se ao sopro divino que existe em cada um de nós.
como a essência da nossa alma. Então, portanto, etimologicamente, espiritualidade está relacionada com a ideia de alento, respiração, né? Essa coisa natural e a natureza imaterial do ser, ou seja, tudo aquilo que a gente não é. Porque se a gente tem essa... o espírito, uma vez me questionaram, né, sobre se é espírita, falando sobre religião, um amigo me fez esse questionamento, eu falei, não, eu sou espírito. Eu não sou um corpo, né? Eu não sou um corpo com um espírito, eu sou um espírito que está em um corpo. Então esse corpo aqui é o meu barquinho para me passar nessa dimensão material, dessa energia densa, né? Aqui é o lugar mais denso que existe, porque a matéria, se você pegar assim, isso que você está pegando, se você estiver me ouvindo num celular, ou se você estiver dirigindo com as mãos no volante, alguma matéria você tem aí na sua frente. Isso aí não existe. Isso aí é energia condensada, né? Ela no seu mais... enfim, então, por outras linhas, né, entendendo a parte mais esotérica de chakras, de meditação, né, a parte energética mesmo, de você controlar suas energias, a energia dos sentimentos, a energia, tem os chakras, né, destinado lá, o chakra base, a energia sexual, assim você vai subindo. Eu não preparei isso, mas eu gostaria de falar mais certinho. Mas enfim, dentro desse contexto, essa parte de entendimento de espiritualidade, né, também. E, por exemplo, vamos pensar numa parte mais técnica, então, um médico. O médico, ele não pode ter religiosidade, né, vamos dizer assim. Ele não pode confessar a religião dele, fazer algum intermédio que não seja ciência médica naquele paciente. Mas ele precisa entender o respirar. Enquanto estiver respirando, ou se parar, não pode deixar de respirar. Esse é o compromisso com o espírito, né? Com a espiritualidade. O que você acha que o médico está salvando? Você acha que é a matéria? Você acha que é algum órgão? Tem gente que sai sequelado de órgãos, de cirurgias que saem, né? Existem bastante casos de amputação, então você perde parte da sua matéria. E enfim, sobre as práticas espirituais, eu acho que tem mais a ver com a nossa conduta, né? Com o que nós praticamos no nosso dia a dia, do que assim, uma liturgia, né? Do que doutrina, do que uma liturgia. A doutrina e a liturgia faz parte da religiosidade, que também tem espiritualidade na religiosidade. A gente não pode deixar falar isso, não, que tem um jargão crente aí que fala os da carne e os do espírito, né? Não tem essa. Enquanto a gente estiver aqui e ainda elaborando essa ideia, a gente está na carne e no espírito, né? Estamos respirando, estamos materializados, estamos aqui digitando em um celular, estamos falando em um microfone, fazendo alguma coisa. Então, essa é a diferença da prática espiritual e da religiosidade. Então, praticar a religiosidade, porque praticar a espiritualidade, a gente pode aprender muito com Jesus mesmo, com Cristo, que quem fez religião com Cristo fizeram religião com a espiritualidade de Jesus, não fizeram espiritualidade com a religião de Cristo, entendeu? Com o cristianismo. Então, o que está valendo em primeira instância é a espiritualidade do cara, né? Que ele ensina sobre a caridade, sobre você ter empatia, olhar com o olhar do outro, sobre você se emocionar com as coisas, sobre você sentir essa vida, né? Sobre o sentido dessa vida, sentir essa vida, né? Através de Jesus, ele fez o símbolo do perdão. O que não é o perdão se não é um sentimento, né? Se não é um dos mais fortes sentimentos que bloqueia, que liberta caminhos e enfim, isso falando de práticas espirituais e também de pessoas que têm esse entendimento e que enxergam dessa maneira. Agora, tem pessoas que fazem as suas práticas espirituais, todos fazem, tá? Todos, mesmo não sendo nem religioso nem espiritualista. Pode ser o maior ateu, o maior cientista, o maior programador, o cara mais técnico, mais que tiver lá, tem a espiritualidade.
Até porque tem espiritualidade na tecnologia, né? Mas enfim, isso é um assunto para um outro tema. Vamos deixar um pouquinho para lá. A minha questão assim é sobre isso. É a nossa espiritualidade sendo exercida como inteligência. Eu acho que o cuidado, né, de nós mesmos, de você, como que eu cuido da minha espiritualidade, então? Se a questão na parada não é liturgia, não é dogma, então como que eu cuido da minha espiritualidade? Cara, é o seu respirar, é o seu dia a dia. É o seu dia a dia, é a forma que você acorda, né? E o cérebro, ele é alimentado pelo oxigênio. A gente precisa respirar para mandar combustão para o nosso órgão fabricante de ideias e criador de inteligência, entendeu? Orgânica, né? Porque tem a inteligência artificial e tem a inteligência orgânica, que a gente esquece de trabalhar essa massa cefálica. Mas enfim, essa é a minha proposta nesse episódio, que a gente pense nessas práticas espirituais, mas como conduta mesmo, né? Sobre como você tratar os seus, você mesmo, como você está se cuidando, como que está sendo a sua alimentação, como que está sendo os seus pensamentos. Você tem odiado bastante ou só no trânsito? Então, entendeu? Essas são as práticas espirituais, a gente se cuidar, a gente olhar pra gente, o nosso respirar. Agora mesmo você tá aí respirando, às vezes tomando um fôlego, né, de um pique que a vida precisou dar, e você precisa tomar um fôlego, mas isso é uma espiritualidade pulsando. E que todos nós venhamos a ter esse compreendimento. Imagine só se juntar o povo da Nova Jerusalém, com o povo de Aruanda, com o povo do nosso lar, com os cavaleiros templários das galáxias, do universo, não sei da onde, e dá tantas espiritualidades que a gente não conhece, né? Porque a gente conhece muito pouco. Se eu colocar um questionamento aqui no post sobre quantas religiões existem no mundo, ou até mesmo no nosso país, aqui no Brasil, vai ser difícil muitas pessoas acertarem sem pesquisa, né? Então, para você ver como tem coisas espirituais que a gente não conhece, né? E às vezes coisa pertinho da gente. Mas enfim, a proposta é essa, que nós venhamos a cuidar da espiritualidade. Esse é o respirar também, cuidar da espiritualidade do próximo, respeitar a forma que ele tem respirado, a forma que tem mantido ele vivo, né? O espírito dele ativo, força nessa matéria. Então, respeitar todas as formas de respirar. Agradeço por você nos ouvir até aqui. E não esquece não, hein? Dá aquele likezão. Compartilha aí com quem você achar que precisa ouvir essa mensagem sobre espiritualidade. Nada de religião, nada de dogma, nada de imposição de fé, nada disso. Cada um respira da maneira que quer. Aquele forte abraço. Fui!